Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Nessa nova fase, nós estamos entrevistando os vereadores que foram eleitos a começar o seu mandato em 2017. Conosco o vereador que foi reeleito, muito bem reeleito, Marcos Papa. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Sérgio? Boa tarde. Boa tarde, Tarlá, Aline, todos os telespectadores. Você foi reeleito com uma votação assim extraordinária. Você esperava isso? Esperava, Sérgio. Esperava sim. Nós tínhamos alguns indicadores que mostravam tanto pela evolução do nosso trabalho nas redes sociais, os contatos nas ruas. Nós esperávamos uma votação. Lógico que urna a gente sabe mesmo quando abre, né? Sim. Mas havia uma expectativa de uma votação desse porte, e tem um fato interessante que, vamos dizer assim, que prova isso, né? Eu tive um sonho no dia 27 de maio, daqueles sonhos que parecem muito reais, né? Acordei de madrugada e fiz algumas anotações assim. Sonhei que venci as eleições com 7.700 e poucos votos. Anotei isso e guardei. Não lembrava mais que eu tinha feito essa anotação. E agora, pondo a casa em ordem lá, vendo o que eu não tinha visto nessa correria do período eleitoral, estava lá uma anotação muito assemelhada àquela que aconteceu. Eu não falava isso para minha equipe, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é essa história do já ganhou. É, então, verdade. o que eu dizia sempre era, se a gente mantiver esse ritmo de trabalho até o dia 2 de outubro, a eleição não escapa. E felizmente foi isso que aconteceu. Legal. Sim, a gente acompanhou aí uma transição sua, você era do PV, né? Aí você ficou um tempo sem partido, montou a rede aqui em Ribeirão Preto e agora tem um companheiro aqui, né? A rede fez 2 cadeiras, você e o Boni. Você está no caminho certo com a rede aqui em Ribeirão? Tarlá, é difícil falar assim, né? Eu estou no caminho certo, mas olhando o que aconteceu, eu me recordo no começo desse ano, algumas pessoas até me questionavam, será que o Papa faz o coeficiente eleitoral? A reeleição dele está correndo risco, porque a rede não está buscando uma coligação extensa e tal. E nós mantivemos o ritmo de trabalho, como eu disse, acreditando muito no seguinte, no resultado do nosso trabalho, né? Então eu vi, assim, durante o período eleitoral, muitas pessoas diziam assim, olha, eu não estou lendo o resumo que você está me mandando lá, mas eu vejo que você manda o resumo mensal do seu trabalho. Tem hora que eu olho, tem hora que eu não olho, quando eu olho eu compartilho com as pessoas, né? Então, assim, a rede é um partido que nasce democrático. Nós não admitimos caciques de fora indicando presidentes na rede. Os nossos filiados que elegem o presidente, como deve ser. A gente vota para o presidente da República, a gente vota para prefeito, vereador, senador, governador e tem que votar para presidente de partido. Isso é um vício no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Nas nações desenvolvidas não é permitido cacique indicar presidente de partido, porque o partido político não é uma associação comum. Não, tem acesso a recursos públicos. No caso do Brasil, inclusive, tem acesso a tempo de TV, fundo partidário. Então não pode, como ocorre no Brasil, partidos que têm presidentes com poderes imperiais nomeando dirigente que reza a cartilha do cacique e não os interesses da população. Então, a rede nasce democrática, né? Nós temos presidentes eleitos, e agora já vamos ter outra eleição, elegendo sempre 2, né, um homem e uma mulher. É sempre assim na rede, para que haja um equilíbrio de gênero e tudo, e as ideias fluem melhor. O que nós fizemos? Não fizemos coligação extensa, coligamos com o PPL, que é um partido pequeno, com colegas valorosos também. Aproveito para mandar um abraço para o Josias, o presidente, que foi nosso candidato a vice-prefeito, junto com o Fábio Zan. E fomos ao trabalho. Eu dizia sempre assim, nós temos poucos candidatos, mas nós temos candidatos bons. Temos candidatos que têm capilaridade junto à comunidade porque trabalharam. O Boni é atleta amador nessa cidade há mais de 30 anos. É que ele seguiu carreira. O Boni foi jogar na seleção brasileira, na Itália, morou na Itália por 6 anos, mas nunca perdeu o interesse pela vida esportiva de Ribeirão Preto. Tanto que nas últimas 2 eleições o Boni me apoiou. Quem olhar lá o meu site, a minha fanpage, vai ver o Boni há 6 anos, há 4 anos, gravando vídeo de apoio ao Papa, tirando fotografia, unindo o povo do esporte, notadamente as modalidades esportivas que estão esquecidas na nossa cidade, em apoio ao Papa. E nessa eleição o Boni
Falou, papo, eu vim para resolver, o que nós vamos fazer? Sai candidato, Borne, temos que construir coeficiente, e construímos uma chapa bonita com 17 nomes, né? A rede poderia lançar 42 nomes, mas lançamos 17, e aconteceu o que aconteceu. Nós dobramos a bancada, você vê, partidos tradicionais e grandes elegeram 3 vereadores, nós elegemos 2. 2 praticamente sem horário de televisão, né? Pois é, eu tive 2 inserções na televisão de 6 segundos. Parece que teve um dia lá que eu tive 23. Tem gente que me encontra e fala, eu não te vi na televisão, eu não vi carro de som, eu não vi... Pois é, mas a gente tem uma ligação junto à comunidade, a população foi testemunha do que foi o nosso trabalho e o resultado das urnas demonstra que nós fizemos um caminho. Então a tua pergunta se eu estou no caminho certo, a gente vê que a construção de um partido que nasce democrático, com lideranças legítimas, ligadas às forças vivas da sociedade, as urnas nos deram esse resultado e agora 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? O poeta disse isso, é uma grande verdade. O senhor acha que isso também se deve ao fato do seu mandato ter sido de muita cobrança em cima do executivo? Creio que sim, Aline. Nós tivemos uma fiscalização rigorosa, implacável, né? Hoje a cidade sabe que não fez bem uma Câmara governista. Não fez bem para Ribeirão Preto uma Câmara nas mãos da prefeita. Assim como não fará bem para Ribeirão Preto uma Câmara nas mãos do futuro prefeito, né? A Câmara tem que ter um presidente, uma mesa que seja Câmara Municipal, que preze pela independência dos poderes, que funcione autonomamente. Nós temos recursos para funcionar autonomamente. Eu repito, são 50 milhões de reais para a Câmara ser independente, autônoma, não depende do Poder Executivo. E é um poder independente, né? Na verdade. Vamos lá, o que falta para isso acontecer? Por que não acontece? Esse modelo de mandato, Aline. Então, eu coloco a minha candidatura a presidente, até antecipo para Ribeirão Preto isso, com essa função, né? Porque esse estilo de mandato do vereador Marcos Papa, esse mandato que fiscaliza, que é combativo e que dá ideia, vamos recordar, a TV Câmara já me deu a oportunidade de dizer isso várias vezes. Todas as vezes, Sérgio, Tarlá, Aline, você que me assiste pela TV Câmara, todas as vezes que eu levei essa administração aos tribunais, primeiro eu adverti por escrito. Eu falei da tribuna, eu adverti por escrito, eu pontuava, olha, essa licitação está errada aqui, 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 precisa consertar aqui, aqui, aqui. Naquela questão das obras do PAC, até em reunião dentro do Palácio, 2 reuniões dentro do Palácio, explicando o que estava errado, né? Então, esse estilo de ser vereador, que tem que ter energia, tem que ser enérgico, né? Ser pacífico não significa ser passivo. É interessante isso. Ser pacífico não significa ser passivo. Então nós temos a cultura de paz, mas nós não somos passivos. Não são os desmandos do executivo que faz o que bem entende. Faz o que bem entende, deu no que deu. A cidade está devastada, a administração municipal ela está endividada, a prefeitura quebrada, atrasando o pagamento de fornecedores, atrasando Santa Lídia, Santa Casa, beneficência. Então, falta isso. Falta uma disposição de não fazer negócio com o prefeito, com quem está no poder. Política não é fazer negócio, política é servir. E o vereador ele é eleito para quê? Para fiscalizar o executivo, para criar leis, para votar a lei de orçamento. Então, esse estilo a população reconheceu, né? Esse perfil, esse padrão de ação do mandato. A população reconheceu, nos deu essa votação expressiva e é assim que eu pretendo levar o meu mandato os próximos 4 anos. Se os meus colegas entenderem que eu tenho perfil, agora com essa maturidade adquirida nesses 4 anos de trabalho, de ocupar a presidência da Câmara, eu me coloco à disposição sim. Bom, a gente tem recebido os novos vereadores, é evidente que eles chegam naquela vontade de apresentar algum projeto, alguma coisa e tal. O senhor, como reeleito, está apresentando um projeto quase de governo, né? Porque é um poder, né? Sim. Um poder à parte. O senhor está apresentando, e é evidente que vai ter que apresentar para os seus colegas, que são eles que votam. Mas o senhor está colocando diante da população já transparente aqui, que é isso que o senhor faria. Faria um poder totalmente independente, de cobrança, mas não apenas para fazer oposição? Exato, exatamente. Os poderes são independentes. O que vai acontecendo é uma promiscuidade entre o poder legislativo e o executivo por conta de uma subserviência.
né? O poder legislativo ele é autônomo. Deixa eu cortar o senhor. O senhor disse que não faz bem para o governo ter um presidente do próprio governo. Não faz bem para a cidade. Não faz bem para a cidade. Não fez bem para Ribeirão Preto uma Câmara nas mãos da prefeita. Não faria bem nesse novo governo. Exatamente. Não fará bem para Ribeirão Preto uma Câmara nas mãos do prefeito. O poder legislativo é o parlamento da cidade. E é isso que o senhor vai falar para os seus colegas, que são eles que votam, né? Exatamente. Quero dizer o seguinte, olha, nós não queremos criar obstáculo, problema para nenhum prefeito, mas também não admitimos subserviência ao poder executivo. Porque não foi bom para a cidade e não será bom. Como não é bom para o Brasil. Vamos pegar o caso do Brasil. Tudo que o juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato estão tirando, né, essa podridão que estava escondida, se os senhores deputados, se os senhores senadores tivessem trabalhado com independência, com autonomia... Não precisava dele agora. Exatamente. Com a autonomia que a Constituição confere, com prerrogativas constitucionais que o Poder Legislativo tem, de agir com autonomia, com imperatividade, de dizer, olha, nós estamos aqui para fiscalizar, para legislar e não para ser subserviente. Mas... assim como nós assistimos às revelações da Operação Lava Jato, né? O ministro comprando apoio parlamentar, o presidente, a presidente comprando apoio parlamentar, olha para onde o Brasil foi. Numa recessão cruel, com 12 milhões de desempregados, juros altíssimos, esfolando o brasileiro que realmente trabalha. Toda essa desordem, é evidente que a presidente não fez isso sozinha. Ela teve o conluio com deputados que fizeram o que fizeram. O mesmo em Ribeirão Preto. Quer dizer, a prefeita não fez o estrago que ela fez na cidade sozinha. Ela teve colaboradores. Então não foi bom para Ribeirão Preto uma Câmara Municipal nas mãos da prefeita. Não será bom para Ribeirão Preto uma Câmara Municipal nas mãos do prefeito. É isso que eu espero que a população entenda, que os meus colegas entendam e que nós temos a responsabilidade agora, não de fazer oposição, mas de trabalhar em harmonia para reconstruir Ribeirão Preto. Essa é a tarefa do Poder Legislativo. Ser autônomo, mas com responsabilidade pelo momento histórico que a cidade passa. Tá, só para continuar nesse assunto, nessa altura do campeonato, o senhor acha de verdade que é possível fazer essa política sem troca de favores? Porque, por exemplo, o senhor pensa assim... Mas e se seus colegas não pensarem assim, se eles forem da base política, assim, do prefeito, como mudar sozinho isso? É isso que o pessoal, o povo não aguenta mais, fala, mas não tem como mudar. Então, mas perceba, a tua pergunta é muito boa, mas perceba que o recado das urnas foi claro. A população se cansou, ela está exausta da velha política, da política do compadrio, da troca de favores, da política da corrupção. O recado das urnas, veja bem, se você somar os votos das abstenções, se você somar abstenções mais votos brancos e nulos, dá 175 mil. E Ribeirão parece que foi o maior do país, né? É mais eleitor do que o prefeito Nogueira teve. O prefeito, se eu não me engano, teve 150 mil votos, 140? Por aí. Por aí? Não me lembro, agora está me falhando. O vereador Ricardo teve 111, se eu não me engano, o prefeito eleito em torno de 150, e 175 mil pessoas, entre votos brancos, nulos e as abstenções, não votaram. Ou seja, o eleitor, o cidadão, deu o recado, não, a ordem. O que ele deseja? Deseja um perfil de parlamentar que tenha esse nível de autonomia, de soberania, para quê? Para fiscalizar. Não é? Sempre que o executivo estiver falhando, ou sempre que o executivo estiver carente de ideias, o Poder Legislativo vem e baliza e fiscaliza. É isso que eu pretendo. Creio que os vereadores que assumiram, que estão com tanta vontade de fazer, como o Sérgio coloca aqui, você coloca, Aline, ela deve se refletir, toda essa vontade, ela deve se refletir no sentido de ajudar, sim, não é? Nós temos leis importantíssimas para votar. Temos o Plano Municipal de Educação, temos o Plano Diretor, temos o Plano de Saneamento Básico, que foi votado, mas foi uma vergonha, porque é um retrocesso tremendo. Esse plano tem que ser alterado com leis complementares. Então, os vereadores, Aline, precisam assumir a própria responsabilidade. A Aline está com o número de votos ali, ó.
do Duarte é 147.705 votos. Acertei, eu tinha dito 145, 150, está no meio, 147. Só que se você soma brancos, nulos e abstenções, vai dar 175. Tá certo? Então essa desesperança, no caso de Ribeirão Preto, foi maior que a média brasileira, Sérgio, porque aqui a gente teve duas tragédias. A tragédia de sofrer o flagelo do governo Dilma Rousseff e a tragédia de sofrer o flagelo do desgoverno Darcy. Então o Ribeirão Pretano sofreu duplamente. Você pega cidades aqui da nossa região que estão muito bem cuidadas. O prefeito soube amortecer, com perdão da palavra, a desgraça que se abateu sobre o Brasil, que foi o governo Dilma Rousseff. O prefeito soube contrabalancear isso. São cidades bem cuidadas, que você vê a zeladoria da cidade funcionando, mato cortado, né, a rua sem buracos, postos de saúde funcionando, cidades aqui da nossa região. Agora o Ribeirão Pretano sofreu duas vezes e por isso a desesperança foi grande. Agora nós que assumimos o mandato teremos que trabalhar muito para restaurar essa confiança, mas assim, com atitude. São chegados os tempos da liderança pelo exemplo. É isso que a população espera. A gente sabe que, por ser vereador, talvez o senhor não tenha acesso ao caixa da prefeitura, né? Não tem, o senhor tem talvez uma dimensão, mas não tem o valor exato. Como é que tá? Eu tenho o valor exato, mas eu não posso ordenar a despesa. Sim. Nesse caso, como o senhor sabe do valor, quanto tempo o senhor acredita que demora para o próximo prefeito arrumar Ribeirão Preto? Porque agora a população vai começar a cobrar, tanto aqui da Câmara quanto lá no Palácio. Passando 6 meses vai virar uma cobrança. Passando terrível. 6 meses, o novo prefeito vai começar a sentir o golpe de pegar um caixa derrubado. Sim. Quanto tempo vai demorar para Ribeirão Preto começar a enxergar um futuro melhor? Eu recuperaria em 12 meses as finanças da cidade. Por todas as informações que nós temos, eu sou da Comissão de Finanças aqui da Câmara. O senhor está falando isso? Se eu fosse o prefeito. Sabendo. Exatamente. O senhor está de posse das informações. Sabendo dos valores. Estou de posse dos números. Não é nem um chute. O senhor... Não. Chute nenhum. A gente percebe que o senhor se debruça sobre esses valores, então o senhor tem uma equipe que a gente já conhece. O senhor não está falando por falar. Não. As finanças da cidade podem ser equilibradas em 12 meses se houver uma ação forte, incisiva, de corte de comissionados na cidade, que são muitos e que a prefeita disse. Várias vezes fez a imprensa de boba, para dizer que cortaria, não cortou nada. Pelo contrário, precisou a Operação Sevandija vir e evidenciar, né, os desmandos que estavam sendo feitos. Né? Nós podemos melhorar a arrecadação de alguns tributos, não cobrando mais imposto, pelo contrário, melhorando a eficiência da cobrança e aumentando a base de contribuintes para que cada um pague um pouco menos, mas que todos pagando a arrecadação aumente. Né? Acabar com as máfias de horas extras que existem na cidade. É um problema isso. Foi uma coisa que, se não me engano, o senhor falou uma vez aí a respeito disso. Já falei isso pode ser feito. Né? Nós temos várias ações. Vou dar um exemplo do DAERP. Como pode o DAERP gastar 6 milhões de reais de conta de energia elétrica por mês? São 72 milhões por ano. E essa administração que termina agora, graças a Deus, não teve um estudo para a colocação de placas fotovoltaicas. Isso que eu ia falar, parece que o Brasil não acordou ainda. Nem o governo federal e nem as cidades, ninguém acordou. O governo federal não acordou, o governo Dilma não acordou por malandragem, porque prefere fazer hidrelétricas, ainda que destrua o meio ambiente, porque hidrelétrica eles gastavam bilhões de reais do contribuinte, e a Operação Lava Jato mostrou que só na usina de Belo Monte, a Andrade Gutierrez pagaria 3 bilhões de reais de propina. O presidente da construtora, na delação premiada, confessou isso. Não é? E agora descobre-se por que Dilma pressionava tanto Marina Silva pela liberação, né, ambiental, da licença ambiental de Belo Monte, por que havia tanta pressão, por que houve aquele sangramento, que a Marina teve que deixar o ministério, né, porque Dilma falava, a Marina falava. Para quem que o Lula deu ouvido? Para Dilma. Olha a tragédia que virou esse país. Então, por que eles preferem obras bilionárias? Para poder roubar mais. As placas fotovoltaicas hoje produzidas na China custam muito barato. E o senhor faria essa troca? É evidente que sim.
Nós ainda não temos tecnologia, Sérgio, para armazenar a energia fotovoltaica. Só esse detalhe para o telespectador. Por que fotovoltaica? Nós conhecemos hoje a placa solar, que converte energia solar em energia térmica. A fotovoltaica, ela converte energia solar em todo tipo de energia. Só que a gente não tem ainda tecnologia para armazenar. Você pode usar a fotovoltaica num uso contínuo. Mas é assim que as bombas dos postos do DAERP funcionam. É verdade. O uso contínuo. Então, se você tem placa fotovoltaica ali, você economiza energia. 70 milhões por ano, você reforma Ribeirão Preto economizando 70 milhões por ano. O DAERP poderia, com esse dinheiro, reformar toda a rede de água que está vazando. Agora foram gastar 69 milhões, que virou 88, num contrato superfaturado, né? Com evidências de superfaturamento. Eu vou cortar aqui para fazer uma parte que parece ser meio simples isso, né? Se você economiza 70 milhões, você tem alguma coisa para perguntar aí, porque parece que resolveria em 12 meses. Será que é tão fácil Não, assim? eu estou falando só do DAERP, hein? Eu só estou falando do DAERP. O déficit do DAERP hoje é 83 milhões de reais. Com um ano na troca de placa fotovoltaica, você economizaria esse dinheiro. Mas você gastaria quanto nisso para implantar isso? Sérgio, eu não tenho um projeto executivo, mas é barato demais. Para você ter uma ideia, a China, sabe o que eles estão fazendo? Desculpe o trocadilho, mas parece um negócio da China. Não é? Não, olha só. O telespectador pode entrar lá na internet, no Google, e pesquisar. Eu também gosto dessa coisa, dessa área. Hidrelétricas da China. Sabe o que eles estão estão fazendo lá? Onde existem os lagos das usinas hidrelétricas, eles colocaram boias cima, e placa fotovoltaica. Dobrou a capacidade de geração de energia, gastando pouquíssimo, porque, repito, a placa fotovoltaica é barata. Bom, mas se o senhor for Então, presidente assim, da Câmara, e eu estou falando aqui. também, não, mas isso já tem. Já tem. Nessa reforma Já vai ter, né? Nessa ampliação do anexo que foi feito, a minha assessoria fez observações, apontamentos de uso de energia renovável e a licitação contemplou isso, então a nossa Câmara já terá. Uma outra ideia, na Alemanha, os estacionamentos, onde tem estacionamento coberto, ele é coberto com placa fotovoltaica. E o dono do estacionamento vende aquela energia para a cidade poder usar. Então, assim, e aqui em Ribeirão Preto, né, uma atitude fossilizada, uma coisa arcaica, uma coisa anacrônica, sangrando o bolso do contribuinte, por quê? Porque não tem gente que trabalha em benefício da população. Tinha gente que trabalhava em benefício dos próprios interesses. Nós estamos quase terminando, mas eu vou deixar o Tarla ansioso para continuar na pergunta. 12 meses parece pouco. Eu vou fazer uma pergunta de um assunto um pouco já batido, mas que é importante. O senhor falou aí de quanto maior a obra, maior o desvio. Uhum. Era isso que o senhor estava temendo lá no Ribeirão Verde, na ampliação da avenida? Evidente. Evidente. No DAERP, 69 milhões. Nas obras do PAC, nas obras de mobilidade urbana, 320 milhões. Na concorrência do lixo, 2 bilhões e 600 milhões. E eu estou falando aqui de concorrências que eu tive que levar essa administração aos tribunais e derrotei essa administração nos tribunais, porque senão o estrago teria sido muito maior. Pega lá a primeira obra do Ribeirão Verde, a duplicação da avenida, a economia foi de 10 milhões. De 10 milhões em 10 milhões, ou você levanta ou você quebra uma cidade. Agora, venceu a concorrência do Ribeirão Verde uma empresa que não está habilitada a prestar serviço para Ribeirão Preto. Que até agora só fez 200 metros. É mais uma leniência desse desgoverno da prefeita Darcy Vera, porque é a mesma empresa que não terminou as obras do Jardim Itaú. E pelo jeito não vai terminar. E por que a prefeitura não desabilitou essa empresa a prestar qualquer tipo de serviço para Ribeirão Preto? Deixou a empresa livre aí para disputar uma concorrência. Agora está lá a população do Ribeirão Verde sofrendo duplamente, porque o desgoverno Darcy Vera permitiu que uma empresa desqualificada vencesse a concorrência pelo menor preço, mas não tem qualificação para fazer. Agora, a prefeitura tem poder para dizer essa empresa é inidônea, porque não terminou a obra do Jardim Itaú. A prefeitura declara empresa inidônea. Ou termina a obra no Jardim Itaú ou não faz mais obra. Mas a prefeitura dormiu. Será que dormiu? Porque muita moleza também, né? Pode ser malandragem. Como a gente, infelizmente, está tendo testemunho aqui em Ribeirão Preto. Então, Tarla,
Se no estrago do DAERP 69 milhões virou 88, e na primeira medição agora, que a minha CPI, a CPI que eu presido, já estudando os documentos, pegou 16 milhões de reais na primeira medição. 16 milhões de reais pagos ilegalmente. Imagina 320. Então você via a gente esperneando, né, mentindo, dizendo que eu não queria as obras, a verdade apareceu. Mais alguma pergunta? O senhor, então, se for consagrado aí como presidente, vai fazer um legislativo fiscalizador mesmo. Exato. E vou fazer a Câmara de Vereadores mais transparente do Brasil. Será um modelo a ser seguido. Esse é o meu compromisso. Ok, nós estamos chegando no final. Agora o senhor vai falar para a população ali o que o senhor, de repente, não falou. O senhor respondeu a gente, mas o que o senhor quer falar para o pessoal que votou em ti ou não votou? O que eles podem esperar do senhor? Em primeiro lugar, um agradecimento pela minha cidade ter tido esse nível de confiança num político, né, num momento em que os políticos estão tão desgastados, desacreditados. A população de Ribeirão Preto confiou em mim e me deu uma votação 44% superior à minha primeira votação em 2012 e ainda somou uma quantidade de votos com o meu partido, a Rede Sustentabilidade, que nos permitiu eleger o vereador Boni, que eu repito, vai ser um excelente vereador e vai mudar para sempre a história do esporte em Ribeirão Preto. Porque Ribeirão Preto pode esperar a continuidade de um mandato que olha, em primeiro lugar, os interesses da população e que, ao mesmo tempo que combina a ética, que é da nossa formação, combina a coragem de enfrentar, às vezes, sozinho, algumas lutas, algumas batalhas, sozinhos do ponto de vista político, mas acompanhado da população que deseja uma cidade melhor para todo mundo viver. Ribeirão é uma cidade boa de se viver, mas ela pode ser boa para todos, se nós tivermos um transporte coletivo de qualidade, se nós tivermos uma coleta de lixo que seja economicamente viável, socialmente justa, ambientalmente correta, que tenha o sistema de saúde funcionando, porque o Ribeirão Pretano paga os seus impostos e ainda não tem os serviços, a contraprestação de serviços adequadamente feito pelo poder público. Aqui no Poder Legislativo, o que Ribeirão Preto deve esperar de mim e exigir e cobrar é esse padrão de atitude, energia e serenidade, ética e coragem. É assim que nós vamos trabalhar em 2017. Papa, obrigado pela sua vinda. Espero que, começando o ano, você venha aqui dizer se é o presidente ou se não é e como vai ser daí para frente, tá bom? Com muita alegria. Sendo Sucesso. presidente ou não, esse mandato continuará esse padrão de conduta. Ok, sucesso aí no seu trabalho. Se você trabalhar bem, nós ganhamos com isso. A cidade toda. Ok, obrigado, Aline, obrigado por estar lá. E você que nos acompanhou até agora, continue com a gente, tem mais por aí. Tchau.